Oi, alunos da Escola Baby Care. Hoje a gente vai aprender sobre números decimais. São números fáceis. Olha para você ver. Os números decimais, eles são caracterizados pela vírgula. Ou seja, todo número que possui vírgula, ele pode ser classificado como um número decimal. O importante da gente saber sobre os números decimais é que os números que vêm antes da vírgula, eles caracterizam a parte inteira do número. Já os números que vêm após a vírgula, eles são os décimos, os centésimos ou os milésimos do número. Isso vai ser de acordo com cada número e de acordo com a quantidade de algarismos que vem depois da vírgula. Ou seja, 1,2, a gente não lê 1,2, a gente lê 1 inteiro e 2 décimos. Então, aqui eu vou classificar com D de décimos. 0,12 que eu leio? Não. 0,12? Não. É só 12 centésimos. Tia, por que é centésimos? Porque aqui eu tenho 2 números. Eu tenho o D de décimos e tenho o C de centésimos. Próximo número, eu tenho a parte inteira e tem 418. Eu leio 3,418? Não. Eu vou ler 3 inteiros, 418 milésimos. Por quê? Porque eu venho aqui, coloco o Dzinho, coloco D de décimos, C de centésimos e M de milésimos, certo? Ah, tia, então eu posso utilizar essa regrinha para quando eu for escrever os números decimais por extenso? Sim, por quê? Porque a escrita dos números decimais é diferente. Vamos escrever esses números aqui, então? Ou vocês querem escrever outros exemplos? Vamos escrever outros exemplos, né? Vamos colocar aqui 2,3. Vamos colocar também 2,14. E vamos colocar também 1,209, certinho? Então, vamos lá. Aqui será 2 inteiros e 3 décimos. Por quê? Porque aqui depois da vírgula só veio o número de décimos. Aqui. Ah, tia, eu posso fazer aquela regrinha antes de começar a escrever para mim não esquecer? Pode. Vamos lá? Depois da vírgula, eu tenho 2 números. Eu começo com o Dzinho. Qual que é o próximo número? Qual que é a próxima letrinha depois do D? C. Então, aqui terminou no C. Então, vai ser centésimos. Então, aqui vai ser 2 inteiros e 14 centésimos. Certinho? Vamos para o próximo exemplo? Aqui, o inteiro. Eu vou colocar como se fosse esse exemplo. Vou colocar o Dzinho, o C e o M, conforme o sistema decimal, conforme a ordem decimal. Então, aqui, se parou no M, ele vai se chamar milésimo. Então, aqui será 1 inteiro e 209 milésimos, certinho? Sempre observa também que quando a parte inteira for mais que 1, você tem que utilizar o S, ou seja, fica no plural. Quando a parte inteira é somente 1, não precisa, certo? Então, 2 inteiros e 3 décimos, 2 inteiros e
14 centésimos, 1 inteiro e 209 milésimos. Certo sobre a escrita dos números decimais? Agora vamos aprender outra regrinha bem fácil. Como transformar fração decimal em número decimal. Como eu vou transformar fração decimal em número decimal? Muito fácil, galerinha. Isso aqui a gente vai utilizar para fazer esse cálculo uma divisão, certo? A gente aprende, né, que a divisão a gente utiliza uma chave, ou seja, dentro dessa chave vai ficar o divisor e fora dela o dividendo. Geralmente, quando a gente faz os nossos cálculos de divisão, sempre a gente coloca o divisor dentro da chave, ele sempre é menor, e sempre colocamos o dividendo sendo o número maior de fora para a gente estar fazendo a divisão, não é mesmo? Só que na transformação de fração para número decimal, isso vai ser diferente. A gente vai inverter essa situação. Dentro da chave vai ficar o número maior e fora da chave o número menor. Ou seja, no caso aqui, 2 décimos, a gente vai colocar o 10 aqui e o 2 mais de fora. Quando você for colocar, coloca um pouquinho afastado da chave, porque a tia vai te explicar agora. Todas as vezes que você for transformar uma fração em número decimal, isso vai ocorrer quando tiver 10, 100 ou 1000 no denominador, certo? Aí você vai poder fazer esse processo que a tia está ensinando aqui. O que você vai fazer? Você tem que acrescentar um número aqui para esse número se tornar mais fácil de se dividir por 10. Por quê? Porque 2 dividido por 10 é muito difícil, né? Vai dar aí um cálculo com muitos números, muito difícil. Mas se você fizer o procedimento que a tia vai ensinar agora, vai ficar fácil. Você vai olhar no número, o 10, a quantidade de zeros que o 10 tem. O 10 tem quantos zeros? 1, certo? Então, aqui você vai acrescentar um zero. Se fosse 100, eu acrescentaria 2 zeros. Se fosse 1000, eu acrescentaria 3 zeros. Mas agora dá para dividir, não dá? Só que nós não estamos estudando sobre números decimais? Isso. Então, quando eu acrescento um zero aqui, eu também tenho que vir aqui no quociente e também acrescentar um zero e já colocar uma vírgula. Acrescentei um zero aqui, acrescento aqui também e já coloco a vírgula. Agora eu posso começar o meu cálculo. 20 dividido por 10, ou 10 vezes quanto? Que seria 20. 10 vezes 2, que é igual a 20, certinho? Então, 2 décimos é igual a 2 décimos, ou seja, 0,2. Vamos para o próximo exemplo? 8 décimos. 8 décimos é a mesma coisa. Qual número eu vou colocar aqui dentro da chave? No caso da transformação da fração para o número decimal, eu não tenho que pôr o número maior? Lembra que a regrinha que a tia disse? Que a gente vai inverter a situação? Então, aqui o número maior não é 10, então eu vou colocar o 10. Qual número vai ficar de fora? O número 8. Vou colocar ele mais afastado, né? Para começar esse cálculo, o que eu vou acrescentar aqui? O zero. Quantos zeros eu vou acrescentar? 1. Por quê? Porque o 10 só tem um zero. Ah, posso começar meu cálculo? Não, eu tenho que colocar aqui no quociente o zero e vírgula. Quando eu acrescento um zero aqui, eu acrescento um zero aqui e coloco vírgula. Agora eu já posso começar o meu cálculo? Posso. 10 vezes quanto que vai ser 80? 10 vezes quanto que vai ser 80? Muito fácil. 10 vezes 8, que vai ser 80. Certinho, turma?
Hoje a gente vai aprender somente a fazer o cálculo com 10. Na próxima aula, a gente vai aprender o procedimento com 100 e com 1000. Hoje, nas atividades que você vai realizar aí no seu livro didático, você vai precisar saber somente por 10. Preste bastante atenção. Qualquer dúvida, coloque aí na parte dos comentários e até a próxima. Beijos!